Fala, jogador, estamos aqui para iniciar mais um podcast. Parceirão Samir aí. Mais um Voltou de lesão, mas ainda tá machucado aí. Tá, quem dera. Tá meia boca aí, vai passar um tempo fora dos gramados. Estamos aqui para receber um parceirão, um cara que é muito meu amigo na bola, né? Costumo falar que a gente faz amizade, faz irmãos também no futebol. Com certeza. Ramon Soares aí, treinador do Ceará Sub-17. Uma satisfação estar lhe recebendo aqui, né? Você que acabou de ser campeão cearense. Ganhou alguma coisa? Primeiro ano, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas satisfação, cara, em tê-lo aqui e dizer que a gente se alegra bastante de poder estar lhe recebendo aqui. Fala, Kelvin, fala, Samir. O prazer é todo nosso, né? A gente fica muito feliz. Como tu falou, a gente já tem uma amizade há muito tempo. Então a gente se conhece, né? De muitas conversas, coisas do futebol que só quem realmente é amigo sabe o que a pessoa passa ali dentro do futebol. Então a gente construiu essa amizade, é um prazer enorme a gente vir aqui, a gente poder falar um pouco dessa conquista, falar um pouco da nossa carreira, falar um pouco do que a gente viveu até chegar nessa conquista, né? Que pra gente é algo que não tem preço, né? A gente sabe, quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que a gente passou. Então isso é gratificante demais, a gente fica muito grato por esse convite. Já a gente vai falar da carreira dele, né, um pouquinho, mas a gente já começou nesse assunto do cearense, né? É recente, né, tá em alta, então eu queria já que tu comentasse um pouco como foi essa competição para vocês, pro grupo, e também da tua visão dessa geração 06 do Ceará, que é muito boa. A gente iniciou o ano e a gente traçou algumas metas, né? Alguns objetivos na temporada. Nesse primeiro semestre, a gente ia ter o estadual e a Copa do Brasil. E os dois objetivos eram ser campeão do estadual e ir muito bem na Copa do Brasil, né? A competição nacional. E graças a Deus a gente conseguiu atingir essas duas metas, né? No estadual a gente foi campeão, na Copa do Brasil a gente conseguiu fazer uma boa campanha, saímos nas quartas pro Vasco, mas fez dois bons jogos, né? Dois bons jogos, então isso deixa a gente feliz porque a gente saiu para um clube que é considerado uma das melhores bases do Brasil, né? E a gente saiu competindo, saiu jogando. Isso mostra que o nível da gente está bom, o nível da gente está alto para que a gente consiga fazer um grande brasileiro, né? E em relação a como foi o estadual, a gente, né, iniciou e em alguns momentos a gente oscilou um pouco, né? Tivemos um pouco de dificuldade para conciliar as duas competições, mas graças a Deus a gente conseguiu ali conciliar e a gente fez uma segunda fase, um hexagonal muito bom. Chegamos na final forte, né? E graças a Deus a gente conseguiu ser campeão fazendo um grande jogo, né? Eu acho que isso é importante demais. A gente ganhou e ganhou jogando, né? Quem assistiu o jogo viu que a gente teve a oportunidade de sair com um placar mais elástico, mas a gente não saiu, mas no final de tudo a gente conseguiu o título, né? E em cima de uma grande equipe, do nosso maior rival, eles têm os méritos deles, né? Eles chegaram na final, não foi à toa, também é um grande time. E graças a Deus a gente conseguiu sair campeão. O Ramon falando disso, do título, né? E é engraçado, né? Pra quem não conhece muito, é o primeiro ano dele, né? Assim, eu lembro que a gente, pelo fato dessa proximidade, a gente se liga, né? A gente sempre conversa, não só sobre futebol, mas sobre a vida, sobre a família. E aí eu fiquei muito feliz, né? O primeiro ano dele disputando, né, o Cearense pelo Ceará, né? Não pelo... Sim. Já teve alguma passagem já, né, no Ferroviário e tal. Mas é importante, né? Você ver que já começa vencendo. Isso é bom não só para ele, né? Como treinador, mas também para a instituição, né? Que apostou em um cara, né? Eu queria até que você falasse como foi a sua ida para o Ceará, mas que apostou, né, no Ramon e rapidamente, assim, logo no primeiro ano, já conseguiu o êxito do título. Tá, né? Conseguindo traçar as metas, né? Conseguir a primeira, as metas, né? Ainda tem o resto do ano, mas a primeira aí já deu verdinho já. Mas fala aí, cara, como foi essa transição, né, de você vir para o Ceará. Eu acredito que muita gente não entende, né, como foi essa transição. Não, sim. Até a gente chegar lá, a gente já sofreu um pouco, né? A gente iniciou no futebol os projetos sociais e aí em 2019 a gente teve a oportunidade de comandar o São Gerardo, uma equipe amadora no Sub-20, e surgiu a proposta da gente ir para o Ferroviário
no segundo semestre de 2019 para a gente disputar a Copa Uninter. A gente disputou também, foi bem, ficamos lá 2020, 2021 e 2022 no início surgiu a oportunidade de ir para o Ceará como auxiliar do 20, né? E aí eu não pensei duas vezes, porque todo mundo quer, né? Um grande, é a melhor base do Nordeste, é o Ceará. E aí eu cheguei lá para ser auxiliar no Sub-20, né? E trabalhei como auxiliar do Juca. Depois o Juca subiu para o profissional e veio o Marcos Valadares, trabalhei como auxiliar dele também. Alto nível, né? Alto nível, dois caras que eu aprendi demais, sabe? Muito, muito mesmo, assim, dois grandes profissionais e também dois grandes seres humanos, assim, os caras sensacional. E aí, em 2023, agora surgiu uma vaga para o 17, né? Para ser o treinador. E eu fiquei feliz demais quando o clube optou por mim, né? E aí a gente sabia, né, que teria um ano mais difícil, porque a realidade do clube era outra, mas a gente sabia que tinha condições, capacidade, junto com o grupo que a gente tinha, de atingir os objetivos traçados, né? E aí, graças a Deus, a gente foi feliz, conseguimos atingir esses primeiros objetivos no primeiro semestre, e isso nos dá força para que a gente consiga seguir, né, para esse segundo semestre para um brasileiro e chegar forte e conquistar também uma vaga na segunda fase, e aí brigar, e sequência, né? Dar sequência no trabalho. Tu falando assim, né, em relação à ida pro Ceará, a gente sabe, né, como é, né, o futebol de base aqui, querendo ou não, o Ceará e Fortaleza são as grandes potências, né, e você vem, né, do Ferroviário ali com uma estrutura bem menor, e você chega no Ceará ali, já tem uma equipe pronta para você, tem um campo próprio para você treinar, tem toda uma logística ali que acontece, né, que a gente anda nos clubes, sabe como acontece, né, um time grande como o do Ceará. E como foi, cara, você poder viver isso, né, porque eu lembro que alguns anos atrás você tinha dificuldade, às vezes me ligava em relação a treino, né, quando chovia, vai treinar onde, não tem um campo, e hoje totalmente diferente, né, isso facilita, obviamente, o trabalho. Eu queria que você falasse essa mudança, né, para que as pessoas possam entender a diferença, né, e querendo ou não, muita gente acha que é só você chegar e dar o treino, mas já tem toda uma logística por fora. A gente tá aqui com o Vitor, ele já tá tirando uma foto ali, um parceiro, todo um staff, né, para mim poder trazer aqui, eu tenho que falar com o Vitor, a gente tem que alinhar tudo direitinho, passar a pauta, né, um trabalho dele excelente, inclusive vou agradecer aí o Vitão, normalmente quando vem alguém aqui no Ceará, agora tem que passar por ele, né, eu queria que você falasse justamente disso, cara, dessa diferença. Não, assim, antes de tu falar, e fora que o Ceará foi eleito agora a melhor base do Nordeste, sim, né, e a 9ª melhor do Brasil, então o Ceará hoje é referência, não só em questão de estrutura física, mas estrutura de profissionais também, né? Tem o certificado do clube formador, então tem toda uma rede de profissionais que dão esse apoio ao Ramon, e então é um salto profissional muito grande e importante, né? A gente veio de uma realidade completamente difícil, né? A gente, em relação à condição de trabalho, a gente tinha, mas era uma condição bem difícil. E aí, quando a gente chega, no primeiro momento, a gente já fica encantado com tudo, né? Porque a gente praticamente tem tudo para trabalhar. A estrutura física, a gente tem os campos, a gente tem profissionais para dar o suporte, né? Na nutrição, psicologia, academia do clube, tem um profissional só para fazer o trabalho de força com os meninos, né? Fora o pessoal que está com a gente no campo, né? A gente tem uma comissão toda, um auxiliar, um preparador físico, treinador de goleiro, né? Que, por sinal, são os caras que também tem todo o mérito dessa conquista, né? O Juliano, o André, o Fábio, né? Tem o Ícaro, o analista da gente. O Diego, analista de mercado, né? Um cara que também ajudou demais na montagem do elenco. São os caras assim e outros também, né? Outros que tem lá, o Sandro, que é o gerente da gente, que é o responsável por tudo, que não deixa faltar nada ali. Então, eu acho que a gente tem um suporte assim que nos dá essa condição da gente ser o que a gente é hoje na base, né? Tem as dificuldades que tem, porque é normal, eu costumo falar que em todo canto a gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade, mas cada um com as suas proporções, né? Então, no começo fiquei encantado e muito grato, né? E tendo a noção do quanto isso é importante para que você consiga atingir o objetivo, né?
Então, essa base, esse alicerce de suporte, de profissionais, de tudo ali que vai fazer com que você consiga atingir o objetivo, é importante demais para que as coisas deem certo. Voltando um pouco pro Ferroviário, já a gente volta pro Ceará. Voltando pro Ferroviário, quando tu chegou no Sub-20, tinha lá o Marcos Vitor, né? Ele já tava lá ou ele chegou depois que tu chegou? Cara, o Marcos Vitor, vou te falar como que aconteceu. Eu cheguei lá para ser o treinador na Uninta e o elenco do estadual, ele tinha praticamente se desmanchado quase todo, né? Coisa recorrente que acontece, né? Normal, acabou. O estadual tinha sido no primeiro semestre, né? E aí alguns atletas tinham sido emprestados, outros não tinham idade, né? Cara, tem alguns jogadores aqui que eram muito novos e o treinador optou por falar para eles irem para casa e retornar no início do ano, mas são bons jogadores. E eu falei, não, traz para a gente ver. E nisso o Marcos Vitor veio, né? E aí quando o Marcos Vitor veio, começou a treinar, a gente já viu que ele era diferente, né? Tinha um potencial. E aí, no decorrer, na sequência da competição, ele começou a jogar. E aí a gente viu que ele conseguia jogar em várias posições, nos ajudava. É um cara promissor. E eu até falava muito com o Kelvin, né? Cara, daqui uns 3, 5 anos esse menino vai estourar, esse menino vai estourar. E aí acabou que a gente não deu outra, né? A gente vê o que é o Marcos Vitor hoje. Fico muito feliz por ter ajudado ele de alguma forma, né? Feliz demais, porque é o que mais deixa a gente feliz como treinador, é você ver algum jogador que trabalhou com você estourar, né? Então isso é muito gratificante. O Ramon, quando fala assim, né? Eu lembro que quando o Ramon tava no Ferroviário e pela nossa amizade, nossa proximidade, normalmente eu ia assistir quase todos os jogos, até porque tinha o Yuri lá também, um atleta muito bom que a gente tem na empresa que eu trabalho, vinha despontando na época, então acompanhava muitos jogos, né? E diversas vezes a gente acabava o jogo e a gente se ligava, né? Pra passar o feedback. Eu ficava em cima, eu era o analista do Ramon. Eu já assisti o jogo, né? Eu ligava e falava, ó, cara, o jogo foi assim, eu achei que dava pra melhorar isso, aconteceu isso, esse jogo foi bom. E uma das coisas que a gente falava muito era a personalidade que o Marcos Vitor tinha pra jogar. Hoje ele tá forte. Quando o Marcos Vitor começou a jogar, ele era magrinho, né? Ano passado, né? Magrinho e uma personalidade assim absurda, sabe? Uma coragem para jogar que, tipo, eu acho que isso é uma característica que o jogador de alto nível tem que ter. Ele tem que ter, né, coragem de jogar. E ele sempre demonstrou isso. Sempre demonstrou, eu acho. E é por isso que tá onde tá, né? Eu lembro que tava mexendo numa situação no Ferroviário na época e eu fui conversar com um dos diretores lá do Ferroviário. E eu lembro que na conversa eu falei assim, cara, vocês têm uma joia aí. Acompanha o jogador. Aí eu falei, cara, é o Marcos Vitor. E eu lembro que meio que o diretor da época, acho que ele nem faz mais parte do Ferroviário, meio que desdenhou aquele ali. Ele jogava de lateral direito, jogava de zagueiro, jogava de volante e ele jogava de segundo volante. Ele jogando de primeiro volante, ele já pisava na área. Então hoje quando você vê o Marcos Vitor dominando bola no peito, driblando o cara, porque ele... driblando o time do Flamengo todinho e pra chutar no gol. Ele tem além dessa personalidade que ele tem, ele jogava em outras posições, né? Então ele é um zagueiro construtor que nós usamos, né? E eu lembro que por diversas vezes o Ramon falava também sobre isso, né? Como ele estava no dia a dia, ele falava, cara, esse menino é muito acima da média. E quando ele foi pro Floresta, e depois que ele foi pro Ceará, eu lembro que a gente se ligou, né? Sim. Cara, tu viu aí o que aconteceu? Aí ele, caraca, Kelvin, como é que pode, né? Tava meio que jogado naquela época, na transição ali do 20, no Ferroviário, foi lá no Floresta, fez uma boa Copa do Nordeste e acabou indo pro Ceará. E o que é o mais legal de tudo isso, que o Ramon falou, é que você fica muito feliz, né? Porque eu lembro que o pai dele conversava com você, né? Você diversas vezes me falou sobre isso, né? Até hoje, quando a gente tem a oportunidade, o pai dele fala comigo, agradece por tudo, né? E isso é gratificante demais pra gente. Porque a gente sabe que às vezes a oportunidade de mudança de vida que esses meninos têm é eles dando certo, né? Então, quando a gente vê um deles dando certo, isso deixa a gente feliz demais por eles, né? O Sami
colocou aqui uma pergunta na pauta, né? Sobre um zagueiro agora que acabou de estrear, né, Samir? Recentemente, inclusive quando tu chegou no Ceará Sub-20, com o Juca, né, na época, era a geração 02, 03 e 04, né? A geração 04 do Ceará, inclusive, tem muitos nomes que são conhecidos pela torcida, né? João Vitor, que saiu agora pro Japão, tem o Caio Rafael, o Davi, o Pablo, enfim, mas o Jonathan 03, você pegou lá no Ceará Sub-20 também, né? Sim, sim. Queria que tu comentasse um pouco sobre como ele é no dia a dia, se ele já mostrava o potencial de que podia ir pro profissional. O Jonathan, assim, no dia a dia é um cara assim, super profissional, né? Um menino trabalhador, né? Um menino que gosta de treinar, de muito potencial. A gente via muito potencial nele, projeção nele, né? Pelo que ele demonstrava nos treinos e nos jogos, né? Um cara também de muita personalidade para jogar, um cara que também com coragem, compete, né? Um cara que se impõe. Eu acho que é um jogador que com certeza daqui a alguns anos vai conseguir se firmar ali no profissional, e a gente não sabe nem se vai conseguir ficar por muito tempo, né? Pela qualidade que tem. O Jefferson foi um que nem chegou a estrear, Estreou, né? Contra o Vitória, mas aí rapidamente rapidamente já saiu pro Botafogo. Não, sim. A gente que anda ali no clube, né? Eu costumo muito ir lá no Ceará. E daí já mandar um abraço para todo mundo lá do Ceará, todos os funcionários, as meninas da cozinha lá, que sempre, né, de vez em quando sai um lanchinho, sai um suco. E o que é o legal, cara, do ambiente lá é porque os caras se ajudam muito, se respeitam muito e eles são amigos, assim, né? Normalmente, quando você começa a andar no futebol, assim, você vê que às vezes tem aquelas picuinhas, aquelas coisas, né? E eu percebo, assim, que até o Juliano, o próprio Juliano, agora que chegou, né, que foi até auxiliar, teve no Ferroviário, teve no Floresta, eu tive lá, o André, uma semana antes, na semana da final, eu tive lá, né, eu tanto fui no Fortaleza como fui lá no Ceará, e você vê a leveza, mesmo sendo uma final, a leveza que tava, né, o treinamento, como porque um clássico, até na base, ele aquela emprega tensão, né? e desemprega. Tanto o atleta como o treinador, como né? No dia Tanto que acabou desempregando. né? O treinador do Fortaleza veio a sair do Sub-17. Mas como cara, o dia a dia do treino ali? Porque é uma responsabilidade grande. Além de ser um clássico, final cearense, bicho. Título, né? Valendo título, classificação, né? Para a Copa do Brasil. Querendo ou não, né? É um negócio mais tenso, né? Cara, assim, a gente já vive numa profissão que a pressão ela é muito grande, né? Então, se a gente não tentar amenizar isso ao máximo, né? Tirar esse peso e transmitir isso para os meninos, para os atletas, eu acho que o caminho ele vai ficar mais longo. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue encurtar esse caminho, as coisas se tornam... não vou dizer que se tornam mais fáceis, mas se tornam mais prazerosas de fazer, né? E aí a gente tem um ambiente super saudável lá no clube, né? Não só a nossa comissão do 17, mas entre todas as comissões a gente se dá muito bem, a gente a gente sempre tenta um ajudar o outro, então eu acho que isso é um dos fatores principais que fazem o Ceará hoje ser o que é, né? Ser essa potência na base, ser a melhor base do Nordeste, ser a 9ª melhor base do Brasil. A gente se ajuda muito, muito mesmo. Então, acho que isso, como eu falei, é um fator principal para que as coisas caminhem e deem certo lá na cidade de Vozão. Cara, e ainda no 20, tu disputou o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Sub-20, jogou no Allianz Parque. Qual os outros estádios que jogou? A gente... em Minas, né? Mas foi no Sesc, a gente jogou na Gávea contra o Flamengo, né? Jogamos no CT do Botafogo, no Cefate. Cara, assim, a gente fala muito sobre nível de enfrentamento, né? Quando a gente fala de categoria de base, principalmente aqui no Ceará. E como que tu vê, assim, qual foi o time mais impressionante que tu viu jogar? Eu pesquisei e vi que ele jogou contra um camisa 9 aí que tá vendido pro Real Madrid. Só. E jogou no Allianz Parque contra o Palmeiras. E qual foi o time mais impressionante que tu jogou contra no Sub-20? Qual o jogador mais que te encheu os olhos? E também queria que tu comentasse depois como que tu vê, como que os times cearenses, não só o Ceará, os times cearense, Ceará e Fortaleza podem encurtar essa diferença de
Porque a gente vê, como o Israel falou um dia desse no Bora pro Racha, que o Ceará e o Fortaleza fazem bons jogos contra times do Sul e Sudeste. Mas chega uma hora que eles acabam se sobressaindo ainda, por enquanto. Como que os times cearenses podem encurtar essa diferença? Cara, eu acho que o nível competitivo ele é um pouco diferente se a gente for olhar e colocar na balança, né? Você vê ali no eixo Sul e Sudeste, né? Os times eles se enfrentam com mais frequência, os times de ponta ali. Então, querendo ou não, o nível de competitividade deles, dos atletas, né? Ele se torna maior. E eu acho que para a gente tentar encurtar esse caminho, tentar se aproximar, eu acho que é a gente conseguir, né, disputar essas competições com esses grandes clubes que sempre tem e viver jogos de nível assim, né? E em relação ao time que eu vi, assim, eu acho que o Palmeiras, né, o Flamengo também, né, são times assim que muito forte, né? Jogadores de nível assim mesmo, nível Na alto. época era né? Matheus França, Vitor Hugo, Matheusão. Sim, o Henrique que jogou contra a gente também pelo Palmeiras, né? Eles jogaram também, esses que você citou também jogaram contra a gente. Então, são jogadores que parece que o jogo eles não tem peso nenhum para eles, né? Então, a gente vê que realmente o nível de competitividade que eles estão inseridos é maior. E isso faz com que eles se tornem atletas, mesmo sendo da idade, mais experientes do que os atletas, né, que estão no contexto que a gente está inserido aqui a nível regional. E aí faz com que, num jogo em si, independente do peso do jogo, eles tenham mais tranquilidade para realizar as ações. E o nível de acerto deles vai ser maior, né? Não tem como, vai ser maior por essa vivência que eles têm. O Sami levantou a bola aí, né? Pra gente falar sobre isso, cara, enfrentar o Palmeiras, né? Vários daquele time. Vanderlan, John tá no profissional. São jogadores que, além de estar no profissional, já tem proposta para fora, certeza. né? O Hendrick já fechou. Você, né, querendo ou não, o cara que trabalha no futebol e tá ali, vivencia aquilo ali, né? De poder, cara, eu tô vendo aqui um dos jogadores que daqui a alguns anos, esses que estão atuando, Seleção brasileira, possam estar na seleção brasileira, possam ser os novos ídolos, né, dessa geração. E como é poder vivenciar isso, né, privilégio de quem trabalha no futebol, né, a gente teve a experiência de trazer o Dunga aqui, depois que ele foi embora, fiquei horas aqui sem entender nada, porque 94, eu falava até que eu queria ser o Dunga, o cabelo, a roupa. E o futebol não dá esses privilégios, né? De poder, não posso dizer, vivenciar isso, viver, né? Como é, cara, poder enfrentar os caras, né? E, querendo ou não, já sabendo de quem é a grandeza dos caras, né? E você falar assim, ó, cara, além de o jogo ser difícil, eu vou poder tá lá. Vivenciar aquilo, que é pra poucos, né? E disputar, né? Competir. Não foi um 10-0. Se eu não me engano, o jogo que eu li foi 2-0. 2-0. Assim, o ser humano em si, ele é movido por desafios, né? E quando a gente tem esses jogos, a gente sempre coloca na cabeça, a gente pode, a gente consegue, a gente vai vencer. E quando a gente chega, a gente percebe que como a gente falou antes, né? A gente vê que o nível deles está um pouco à frente da gente, né? Eles estão à frente justamente por isso. Por essa vivência deles em competições contra equipes de alto nível também. E isso pra gente é um aprendizado, a gente aprende demais também. E é uma oportunidade, né? Uma oportunidade da gente poder mostrar, né, o nosso trabalho também, a gente mostrar do que a gente é capaz, né? A gente fez grandes jogos contra eles, contra esses grandes times. E isso é bom pra gente, pros meninos também vivenciarem isso, né? Jogar contra jogadores de alto nível fazem com que a gente venha evoluir, né? Como treinador, e também os meninos evoluírem demais como atleta. Então isso é muito bom. Eu acho que outro ponto importante nessa questão de não deixar o nível cair, né? As competições das categorias que não são predominantes.
Agora vai ter a Copa Manjadinho da Federação Cearense, Sub-12, Sub-14. Tá tendo a Seroma, inclusive, vai disputar a Seroma, o Ceará? A gente ainda não sabe, mas provavelmente sim. Mas tá tendo a Seroma Sub-16, né? Na 16 o Ceará já tá disputando. Então, eu acho inclusive até que seria bom criar competição Sub-18 para os meninos que estão no primeiro ano de 20. E é uma coisa que já é feita no Sul e no Sudeste, né? A gente vê o Sub-16 do Fluminense indo disputar 3 competições na Europa por ano. Então é uma coisa que pega muito, porque o cara já chega no 17 preparado, com nível de enfrentamento lá em cima. E muitas vezes aqui no estado a gente ainda tem um menino que fica muito solto, né? A categoria dele não é predominante, ele fica muito solto ali naquele ano, primeiro ano, né? Aquele ano do 16, aquele ano do 14, aquele ano do 18, 19. Então é uma coisa que pega muito nessa... Não, sim, a gente viu, né, isso que você falou, e a gente fica feliz porque isso é importante demais, esses torneios de iniciação, né? E como você falou também em relação aos clubes lá, Eixo Sul e Sudeste, tá viajando para jogar competições fora, isso faz com que eles estejam na nossa frente em relação a nível competitivo, né? A diferença também de idade, categoria, como você falou, a gente sabe que de um 17 para o 20 são 3 anos de diferença e na maioria das vezes o atleta que sai de um 17 e sobe para um 20, dificilmente ele vai conseguir jogar no primeiro ano, então acho que isso que você citou aí era importante demais, se a gente conseguisse ter uma competição sub-18, justamente para a gente conseguir fazer com que esse atleta que subiu, ele não fique um ano jogando poucos jogos, né? Então, acho que isso também ajudaria bastante, mas é uma coisa que precisa ser vista e tenho certeza que logo, logo isso vai acontecer e vai nos ajudar bastante. A gente que tá no meio do futebol, né, sabe a dificuldade de como é você galgar, né? Porque querendo ou não, você vai ali e sempre tá pegando transição, né? 13 por 15, 15 por 17, 17 por 20 e 20 profissional, e a gente sabe essa dificuldade, né? De transição e até para quem gere o grupo, né? No caso dos treinadores, as comissões, de lidar com um grupo muito grande, às vezes, no dia a dia e ter que dar minutagem para todo mundo. Agora tem algumas competições, né? Que eles conseguem rodar ali, colocar um G2, um G3 Sim. na Seroma, outras competições. Mas eu acredito que, querendo ou não, agora como Fortaleza, Ceará estão disputando campeonatos de CBF, você já começa a ver a diferença na formação dos meninos, né? Vários atletas sendo puxados pro profissional, porque tá competindo em alto nível, Sim. tá competindo, então tu vai performar melhor, tu vai performar mais rápido. Como gerir isso? Né? Querendo ou não, você vai mudar de categoria, né? Quando for fechar o ano, você tem que entregar atletas prontos para quem vai pegar ele no próximo ano, né? No 20. Sim. Então, até o cuidado nisso, né? De gerir bem o grupo, para não perder ninguém, de deixar todo mundo motivado, é um desafio, né, irmão? Não, sim. A gente tá disputando a Seroma Sub-16, a gente teve o estadual e teve a Copa do Brasil, né? A gente conseguiu rodar bastante gente, né? Dar uma minutagem para todos, claro que alguns mais, alguns menos, mas justamente para a gente conseguir motivar, justamente para a gente conseguir fazer o atleta desenvolver, justamente para a gente fazer com que o atleta venha performar melhor. E isso é o que tem que acontecer, né? Porque é base, é formação, e o menino que está ali, ele tem que jogar. Eu acho que o treino ele é importante, mas o jogar vai fazer com que ele venha evoluir no aspecto do jogo melhor, né? A dificuldade, os problemas que o jogo oferece, a pressão que tem o jogo, é todo um contexto diferente do treinar, né? Então, isso é importante demais, a gente conseguir ter essa rodagem no grupo para a gente motivar os meninos, para a gente conseguir fazer com que eles venham evoluir e fazer com que a gente ganhe, os meninos ganhem, o clube ganhe nisso, né? Porque se o atleta ele evoluir, o clube vai ser o principal ali que vai ter o ganho, né? Porque é um ativo do clube, então é importante demais a gente conseguir ter essa maturidade para conseguir gerir e fazer com que todos joguem, todos tenham uma minutagem legal para que eles evoluam. Você falou aí
inclusive acabou de falar agora de evolução dos jogadores, a gente sabe que o Ceará faz um trabalho até onde dá de potencializar esses jogadores, todos os jogadores que estão na categoria de base, mas você como gestor do grupo do 17, até que ponto o Ceará tenta potencializar o jogador e até que ponto se percebe que esse jogador chegou no seu limite ou até que tenha outro que esteja que tenha um potencial acima, que esteja no nível acima dele e ele acaba, a gente sabe que o mundo do futebol é cruel, né? E ele acaba sendo liberado do clube. Cara, o futebol de alto rendimento ele é seletivo, né? Sempre vai ficar o que está melhor, né? Sempre vai ficar o que está melhor. E eu acho que as competições, né, o dia a dia, ele consegue mostrar e trazer para a gente uma clareza e fazer com que a gente venha decidir se é válido ou não. Errar, todo treinador Sim. de base vai errar, não tem como. É saber gerir, né? Vai ter algum jogador que você, uma hora ou outra, você vai liberar, que ele vai estourar, e vai ter um jogador que você optou por ficar, que ele não vai estourar. Agora... por exemplo, eu tava vendo um podcast hoje do Matheus Henrique, do Sassuolo, que fez base no Grêmio, foi campeão no Grêmio no profissional, e ele foi dispensado no final do 16 ou foi no 17. Aí ele voltou para São Paulo, foi pro Nacional, do Nacional, ou foi outro time, eu acho. Enfim, foi para outro time, se profissionalizou no outro time de São Paulo, aí depois o Grêmio foi atrás e contratou ele. Aí ele disse que voltou pro Grêmio porque ele queria mostrar que o Grêmio tinha errado de dispensar ele. Então acontece, né, esse tipo de caso. Não, sim, o futebol ele é o momento, né? Você vê que tem atleta que tem momentos que ele tá muito bem, tem momentos que ele não consegue render, e aí é multifatorial isso, né? Às vezes é o ambiente, é o contexto que ele tá, às vezes o mental dele não tá tão forte, e querendo ou não, são os 3 pilares, né? O físico, o técnico e o mental. E ainda que ele esteja bem nos outros, se o mental não tiver, eu acho que isso vai afetar diretamente na performance dele em campo, tanto nos treinos como nos jogos. E às vezes, como a gente falou, o alto rendimento ele é seletivo, né? O tempo ele passa muito rápido, e quanto mais você vai se aproximando de uma idade, que você vai chegando no profissional ali, numa categoria mais próxima do profissional, o funil ele vai apertando. Então, se você não tiver bem, provavelmente, né, vai ter um outro que vai estar bem e vai conseguir tomar o teu espaço. Falando nisso, né, as pessoas me buscam muito assim, né, no Instagram, algumas pessoas têm meu contato no WhatsApp em relação a dúvidas, né, de Kelvin, o que eu melhoro, o que um atleta precisa para passar numa avaliação. Inclusive, se inscreva no nosso canal aí, a gente vai bater 700, se Deus quiser, essa semana, 700 inscritos. Graças a Deus. Tá próximo pertinho chegar aos do mil, mil, viu? né? Pertinho do é o nosso mil. primeiro objetivo aqui no canal. Inscrevam, ativem as notificações, sigam a gente no Instagram, a gente tá tendo uns cortes bem legais, inclusive a gente soltou um do Pio hoje bem legal, né? Ele falando lá passou de 2 mil, né, no Instagram. da torcida. No Instagram a gente tá próximo, no TikTok a gente tá próximo de bater os 4 mil. Então se inscrevam, né? Ajudem a gente. Esse trabalho que a gente faz aqui como falando, tirando dinheiro do bolso para colocar dentro do projeto, e junto com os parceiros que nos ajudam aqui, nossos patrocinadores que estão sempre presentes. A Simone que manda o lanche, Progrif que manda uma peça, que manda uma roupa, a nova geração, né, que é um dos caras que chegou junto aí, conheci ele há pouco tempo, a Danuzinha que sempre está com a gente também, né, da Boutique Chic. Então são as pessoas que no dia a dia estão apostando no nosso projeto, né. E quando eles me buscam para fazer essas perguntas, eu tenho as minhas colocações, mas ninguém pensa igual, né? Sim. E eu queria que você falasse, cara, assim, o que você, já nesse período de Ceará, o que você já conseguiu identificar que um atleta precisa ou que ele adquire ou tem que ter no perfil de atleta que o Ceará busca. Até o Ranier esteve aqui e falou que o Ceará busca jogador com perfil sério, né? Perfil que possa jogar no Ceará, um perfil de jogador que não é empolgado, que é sério, que gosta de trabalhar, que gosta do dia a dia. Então, como é o trabalho lá? Cara, o que eu vejo assim que o jogador do Ceará ele tem que ter garra, ele tem que ter comprometimento, ele tem que ser um cara que queira vencer a qualquer custo.
eu acho que isso tá no nosso DNA, sabe? Um cara que tenha garra, que tenha raça, que seja competitivo, que se doe realmente em campo ali, que dê a vida pelo Ceará. Eu acho que esse jogador e que tem comprometimento com os objetivos do clube, né? É um jogador que tenho certeza que vai se encaixar ali no Ceará. É o DNA alvinegro, né? Falando assim com o Samir, né, em relação a isso, porque os meninos quando vão para uma avaliação, né, hoje em dia raramente há o teste, né, a peneira, mais os observadores que vão fazer esse tipo de peneira, né, de observação, mas quando tem avaliação, muitos deles ficam muito pensativos em relação a isso, né, porque não é todo jogador que vai conseguir passar na avaliação do Ceará, porque o elenco é bom, né, o trabalho é bem feito, então o nível de exigência é alto. E muitos dos meninos, quando os caras vêm aqui, né, falar sobre futebol, eles perguntam muito sobre isso. Porque é uma realidade, às vezes, muito distante para um menino, né? Às vezes, igual eu brinquei aqui, a questão do copo vazio, né? O cara é uma xícara aqui, um exemplo. Ele é um atleta, só que ele não tem estímulo. Sim. Ele tem um talento, ele vai ser útil, a xícara vai ser útil, né? É um exemplo. Mas você tem que ter conteúdo dentro dele. Tem que ter um café, tem que ter uma água. E no clube é que você vai adquirindo esse conteúdo, né? A gente chama o atleta de copo vazio, né? Quando ele ainda é imaturo, ele não teve uma base. E você tem que estruturar ele e colocar estímulo nele, né? Como um exemplo, o atleta vem do piloto. Vem para o piloto, um exemplo. A adaptação dele, como é no dia a dia... Porque a gente sabe a realidade, tem uma avaliação de uma semana, depois você vai para o grupo, aí no grupo você vai sendo avaliado. Como é assim, a sua visão de treinador do menino que tá entrando ali no grupo principal? Primeiro a gente vai ver o que ele tem de bom, né? O que ele precisa melhorar, e o nosso comparativo sempre vai ser com o atleta que está no elenco da posição dele, né? Que é a concorrência dele ali, né? A concorrência dele. E aí a gente vai pesar e vai ver o que é válido, né? Se o atleta que a gente tem tem uma projeção melhor do que a dele, ou se ele tem uma projeção melhor, se ele vai se adaptar ali no clube, se ele vai conseguir se adaptar e vai conseguir evoluir. Então a gente procura ter uma visão bem ampla para que a gente venha tomar uma decisão, né? Mas também a gente procura deixar os meninos bem à vontade. A gente sabe que, querendo ou não, tem aquela pressão, às vezes eles vê que o nível é diferente, né, do que eles estavam, e aí, querendo ou não, às vezes eles não conseguem ser o que realmente eles são. Então, às vezes requer um tempo, às vezes a gente dá esse tempo e espera para ver como vai ser a evolução, e no final a gente pesa se é válido ou não ficar com ele, né? O Ramon, agora vai um assunto bem pessoal nosso, assim, né? Quando a gente fala de oportunidade, diversas vezes a gente ficou conversando até de madrugada, né? Eu lembro que você me ligava falando que estava difícil, né? No Ferroviário, por conta da estrutura, por conta de não disputar umas competições. E eu lembro que uma vez você me ligou bem, bem triste, né? Falando assim, Kelvin, eu acho que eu vou dar um tempo, cara. Vou procurar alguma coisa, porque tá difícil, eu preciso colocar comida dentro de casa, eu preciso honrar com meus compromissos, eu tô me estressando muito aqui, não tô tendo vida, tô trabalhando demais. E eu lembro que eu sou mais novo, né, do que o Ramon, mas eu lembro que eu falei assim pra ele, assim, cara, não larga, né, você não pode sair sem ter nenhuma proposta, só por sair, continua trabalhando. E foi uma conversa bem dura que a gente teve naquele dia, né? A gente até se prolongou bastante naquele dia, porque a gente entendia a dificuldade, né, que você estava enfrentando, e ao mesmo tempo a certeza que nós temos que é Deus que provê, né? Que Deus que é o intermediador de abrir portas e fechar as portas. E foi uma conversa bem delicada que a gente teve naquele dia. E eu queria que você falasse, cara, porque as pessoas pensam que o futebol é só mil maravilhas, é você ir no Allianz Parque jogar contra o time do Hendrick, né, que é você ser campeão, inclusive tá com a medalha aí, ó, trouxe a medalha. Mostrei pra câmera aqui. Tá aí a medalha. Pode colocar agora, já ganhou mesmo, né? já ganhou mesmo. Mas assim, cara,
as pessoas não sabem a realidade de um profissional da base. Ele não ganha igual um cara do profissional do time ganha. Igual o atleta ganha, né? Às vezes um atleta que é seu atleta na base no 17, às vezes já ganha melhor do que você. Ele já é um Hendrick da vida, jogando 17, ganhando milhões. E é a realidade, né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque ao ponto do cara falar, Kelvin, eu vou parar, bicho. Então você vê a dificuldade que tava, né? Eu queria que você falasse, cara, sobre isso, que eu acho importante, até para motivar aqueles profissionais que podem estar passando por algo parecido com o que você passou, né? Assim, eu sempre fui um cara que eu sempre procurei crer e confiar muito em Deus, né? Mas o ser humano, às vezes, no momento da turbulência, ele dá uma chacoalhada e às vezes ele quer jogar tudo pro alto, né? E aí, a gente passando uma dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. Minha filha tinha nascido e a gente, né? Vivendo uma situação que a gente não era valorizado, não tinha valorização nenhuma, a gente não tinha no clube, né? Não via essa valorização, e aí a gente pensava junto com as coisas que acontecia, a gente pensava em jogar tudo pro alto e desistir, né? E fazer outra coisa, ou então, enquanto não aparecer outra coisa, né? Enquanto não aparecer outro clube, procurar tentar uma outra coisa. Mas aí a gente, né, conversa e justamente com isso, com os amigos, a gente vai vendo, e isso é importante demais, a gente ter essas amizades verdadeiras. E a gente vai vendo que a gente precisa ter um pouco de paciência, ter calma, saber que Deus está no controle de tudo, que Ele sempre vai suprir, né? Não vai deixar você perecer. E aí a gente se tranquiliza um pouco, enfrenta a situação e graças a Deus, né? A gente serviu muito, muito mesmo assim de aprendizado, né? A gente aprendeu bastante. Isso foi importante demais para que hoje a gente conseguisse, né, chegar onde a gente chegou. A gente ainda está no início, né? Não falta muita coisa ainda, mas só em a gente conseguir, né, no primeiro ano como treinador num grande clube, na melhor base do Nordeste, né, a gente conseguir um título, para mim é um título importante demais, né? Por tudo que a gente viveu até chegar ali. E gratidão, só tenho que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida, agradecer a Deus também pelos atletas que a gente tem para trabalhar, porque eles são os principais responsáveis, né? Os meninos compram a ideia do que a gente pensa e eles correm, se doam. Se eles não comprarem a ideia, de nada adianta a gente passar, né? Porque a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Né? Gratidão também pela comissão que a gente tem, por poder trabalhar no Ceará, na cidade de Vozão, né? O pessoal que está ali com a gente, né? Hoje a gente vê que tudo que a gente viveu valeu a pena, né? Valeu a pena por onde a gente está, né? A gente tem uma comissão onde tem o Juliano, que é meu auxiliar, um cara sensacional também, um grande profissional, o André na preparação física, o Fábio, treinador de goleiro, né? A gente tem o Charles, né? O supervisor da gente também, que é outro cara sensacional. O Sandro, né? Dispensa comentários ali na base, um cara que nos dá todo o suporte, né? Como você falou também, o pessoal da cozinha, a doutora Dani, né? A psicóloga da gente, né? O Fernando. A doutora Dani faz um trabalho sensacional assim com os meninos, né? A gente, né? Um dia antes da final, ela fez um trabalho com os meninos lá, né? Colocou os meninos para assistir um filme e fez um trabalho de motivação dos meninos assim, que a gente viu que foi fundamental, né? Para que os meninos também entrassem ali no jogo ligados, vidrados, querendo a vitória a qualquer custo. Então, só gratidão mesmo. E quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei, tudo que você falou aí, a gente vê o quanto valeu a pena, E creio que é só o início, creio que Deus tem coisas maiores, e aí pra gente seguir em frente, né? Claro que lutas, problemas, dificuldades, elas vão surgir, mas eu creio que a gente vai conseguir vencer e vai conseguir chegar, né, no nosso objetivo. O Ramon falando sobre isso, e eu lembro que pela proximidade, né, a gente se conhecer, eu lembro que eu tava como torcedor na final, né, lá do Fortaleza e Ceará, mas as pessoas não entendem. A questão de torcer não é pra A e nem é pra B. A gente torce pelo espetáculo, que vence o melhor. Tanto que na semana que eu fui lá, falei, cara, boa sorte.
Que vença o melhor. Você é meu amigo, mas a gente que trabalha com futebol tem que saber diferenciar isso. Mas eu confesso que quando eu vi, né, o apito final lá, a sua esposa entrando em campo, né, o seu cunhado que está aqui, né, eu me emocionei, quis me emocionar, porque eu acompanhei, né, cara, a trajetória. Não só pelo título, mas pela história de superação que foi. A gente se envolve e começa a torcer pelas pessoas. Né? Porque eu lembro, cara, sobre isso, né? As pessoas não têm noção do que é uma vida de um profissional que trabalha no futebol. Não é só chegar lá e dar o treino, é sua esposa em casa, cara, como é que ela fica, né? Você tem uma filha, a Ana. E isso é bom, né? Você poder acompanhar a trajetória e ver que você teve paciência, que você acreditou em Deus. E foi legal, cara, ver sua esposa lá com sua filha. Eu queria que você falasse disso também, né? Porque são as pessoas que acolhem você naquele momento. Inclusive, pode mandar um abraço aí pra Ana Isabela, claro, pra esposa. Um abraço pra minha esposa, um beijo, né? Pra Rose, pra minha filha, pra Isabela. Cara, pra mim foi algo assim que... inexplicável, sabe? Quando eu vi ali que terminou e eu corri, depois eu comecei a andar ali sozinho, pensando em ver um filme assim na minha cabeça, né? E veio uma vontade muito grande de chorar, mas eu sabia comigo mesmo, eu falei, eu não posso chorar, eu acho que não é o momento de chorar, né? A minha esposa passou tudo assim com a gente, nos momentos difíceis, né? Nos momentos bons, e ela sempre estando ali, vai dar certo, né? A gente vai conseguir, vai dar certo, tem calma, tem paciência. Nesses momentos mesmo que a gente queria jogar tudo pro alto, né? A gente dava as mãos, a gente orava, e aí, né, vinha um alívio, vinha aquela certeza de que as coisas iam dar certo, né? E só alegria, assim. Tem a minha esposa e a minha filha são... Minha filha é um presente de Deus, né? A minha esposa também é uma pessoa assim que... Hoje eu vejo o quanto Deus foi bom comigo, né? A Bíblia fala que quem encontra uma esposa encontra a benevolência do Senhor. E hoje eu vejo que Deus, ele me proporcionou isso. E eu sou muito feliz pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pela filha que eu tenho, assim. Eu sou muito grato e... não tem como explicar. Sensação ali depois, não tem já como caiu explicar. A ficha? A gente já tá mais tranquilo, já caiu assim a ficha, mas a gente já volta os trabalhos, né? Já voltamos os trabalhos, né? Voltou, aí foi jogar, já jogou. Vai bater aquele racha lá e o menisco dizer que o menino foi embora aí. A gente já tá na idade, quer fazer o que os meninos fazem, não dá mais. Não dá pra acompanhar. Mas isso é bom, isso faz parte. Não a lesão, né? Mas tentar ali brincar um pouquinho com os meninos, desopilar um pouco, tirar a pressão um pouco da nossa profissão. Então, acho que é isso. Cara, a gente tá próximo de encerrar. E eu fico feliz, né, de poder trazer o Ramon aqui para as pessoas, para ele contar e as pessoas saberem a realidade que é de um treinador, né, de quão difícil é chegar num time grande, de quão difícil é vencer, né? Eu lembro que eu estava assistindo um filme essa semana e o cara falou assim, cara, é muito difícil você ser campeão, é muito difícil você vencer, é para poucos, não é todo mundo que consegue vencer, conseguir os êxitos, né, ali as conquistas é muito bom, mas o que é legal é por trás da conquista, como a conquista aconteceu. Engrandece, né? Um exemplo, eu acompanho um pouco mais, então eu sei mais ou menos o que acontece, né, a lesão de um jogador que é importante ali nas vésperas do jogo, mas o Ramon que vivenciou, poder contar isso, né, um exemplo, o cara ano passado tava querendo parar no futebol. Aí o ano vem e tal, aí o time chega com uma nova oportunidade, um time grande, pum, campeão. Você vê como Deus faz, né? Às vezes a gente acha que tá tudo, não tem mais saída, aquele negócio, aí vai e as coisas acontecem, né? Isso é bom, cara, poder trazer você aqui para poder contar, porque as pessoas vão se identificar com a sua história. E assim, Kelvin, tu falou aí do ano passado, cara, a oportunidade para mim para o Ceará surgiu assim num período que eu já tava para tipo, não dá, vou fazer outra coisa enquanto surge outro clube,
né? E aí, do nada, surge uma oportunidade. Eu não esperava, né? Não esperava. E aí, graças a Deus, né? Como tu falou, Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele foi trilhando o caminho, foi trilhando. E deu nisso, né? A gente conseguiu o título muito difícil, né? A gente sabe que a realidade do clube é diferente, né? A gente não tá com o mesmo investimento que tinha. E a gente jogar contra um rival que tem todo o investimento, né? A gente conseguir ser campeão, conseguir jogar e fazer uma final como a gente jogou, né? Isso é gratificante demais, demais mesmo. Como foi que chegou a proposta para ir pro Ceará? Contar, pô. Detalhes, né? A gente quer... Cara, a ligação, assim, o cara... Uma cara, mensagem. pra ser bem sincero, a gente estava fazendo um treino contra o profissional, né? E eu tinha deixado meu celular carregando No ferroviário. no ferroviário, na sala da comissão. Quando eu chego, eu olho uma mensagem no 10 mensagens do Sandro. Não, tinha uma mensagem no meu celular e aí, né? Eu não pensei duas vezes, né? E aí a gente foi, conversou, a gente Teve viu. Entrevista, né? Teve entrevista, não foi já tá certo, não. E aí teve a entrevista e aí eu saí de lá quando eu tava chegando em casa, né? Nesse percurso da cidade de Vozão para minha casa, eu recebi uma mensagem que eu tinha sido aprovado meu nome tinha sido aprovado para a vaga, né? E aí, Graças a Deus. graças a Deus, só alegria. E E aí, pra contar pra esposa que chegando em casa. ah, Tipo assim, eu tava aqui, agora não tô mais, agora eu tô ali, né? tava no contexto um pouco mais difícil e agora eu vim para cá, dei um Muito salto, tô indo para a melhor base do Nordeste, tô indo para a nona melhor base do Brasil, tô indo para ali. Então isso também deixa a gente feliz porque isso é resultado do trabalho, né? Quando a gente acha que ninguém tá vendo, eu me lembro que quando eu jogava, meu pai ele falava assim pra mim, ó, onde você estiver, dê sempre o seu melhor. Sempre alguém tá Porque vendo, né? sempre vai ter alguém Fala muito vendo. isso. Exatamente. Sempre vai ter alguém vendo. E Sempre aí, tem. eu trago isso comigo também agora como treinador, né? Eu dar sempre o meu melhor, porque sempre vai ter alguém vendo. E eu tô muito feliz no 17, muito feliz mesmo, né? Agora a gente se apresentou e voltou os treinos todos voltados pro brasileiro, né? Que vai iniciar em julho. E eu creio que a gente vai fazer um grande brasileiro. Ramon, brigadão, cara, sua presença aqui. Vitor, chega aí, Vitor, pra tu aparecer aqui pra galera te conhecer, cara. Vem aí, cara. O homem só fica atrás da... Ele gosta dos bastidores. Ele gosta dos bastidores. As coisas que aparecem aí, normalmente na base, aí o rapaz aí que publica, ele que filma aí, um parceirão nosso. Cara, fico feliz, muito feliz, assim, de ter ele recebido, né? Era pra ter vindo na semana da final, né? Que foi o título, mas infelizmente, né, Vitor, por conta de alguns contratempos, não conseguimos trazer. Mas veio, deu certo, tô muito feliz, cara, de tê-lo aqui, falar que tenho você como irmão mesmo, né, a gente caminha junto há bastante tempo, a gente passou por algumas coisas juntos, né, e estamos hoje aqui contando a sua história, fico feliz de poder contar a sua história, mostrar para as pessoas, né, a sua conquista, a sua vida, e feliz, motivado para novos desafios, né, aqui no nosso podcast. E a gente só vai conseguir fazendo isso, trazendo pessoas aqui para contar as histórias e com a ajuda de quem nos assiste, né? Eu acredito que sua família vai estar assistindo. Não conhecia sua esposa, assim, né? Mas é um cara que fala muito de você. Toda vez que eu queria tomar cara, eu vou falar com a minha esposa. Então, assim, dá pra ver, assim, o carinho que você tem com a sua família, né? Tanto que trouxe até o cunhado aí pra estar verificando aí como é que vai ficar. Mas é isso, cara. Assim, tô feliz por tê-lo aqui. Agradeço de verdade. E você tem as considerações finais, queria deixar um recado pro pessoal aí que está começando, pro time, pros meninos que estão no Ceará, pro grupo, aí é com você. Cara, primeiro eu quero agradecer vocês, né? Te agradecer, o Sami também, né? Te agradecer pelo convite. Eu acho que é um prazer imenso mesmo, depois de tudo da amizade que a gente construiu, né? A gente poder ver isso também, fico feliz porque esse podcast era uma coisa que tu sempre falava que ia sair, graças a Deus saiu, a gente fica feliz por isso, né? Então, te agradeço demais pelo convite, e agradecer também os meninos que fazem a cidade de Vozão lá, né? A comissão, todo mundo lá, né?
o Júnior, o Juninho da academia, os meninos lá, os fisioterapeutas, o Pedrinho, o John, né? O supervisor, o Charles, o Lucas, o da captação, o Lenê, né? O pessoal da cozinha, né? Todo mundo mesmo, o Sandro, o Israel, né? O pessoal do 20, o Alisson, né? A galera toda ali que faz a cidade de Vozão mesmo, que faz o Ceará na base ser o que é, né? Eu acho que todos estão de parabéns, né? A gratidão por trabalhar com eles, o prazer de trabalhar com eles é uma coisa assim, é um prazer imenso. Todo dia a gente fica feliz, né? Te confesso que eu saio de casa e saio feliz para trabalhar lá, porque é um ambiente que te dá alegria. Você tá ali, você tá com os meninos, né? São amizades verdadeiras que a gente vai construindo e isso dá prazer pra gente, né? Os atletas também, os meninos do 17, os meninos são fora de sério. Parabéns para eles mais uma vez pela conquista, porque eles foram os principais responsáveis, foram eles. Eles que correram, eles que se doaram, eles que acreditaram na ideia, na estratégia. Então eles estão todos de parabéns mesmo, merecem demais, é um grupo sensacional, os meninos são muito competitivos, eles são movidos a desafios, né? Muita coisa legal no decorrer da competição que mostra que realmente, né, eles fazem valer isso deles estarem ali no Ceará. Muitos são de longe, de outros estados, então os meninos estão de parabéns mesmo e o título que eles conquistaram, né, é uma coisa que o clube almejava, o bicampeonato. Então desejo para eles mesmo todo sucesso aí pra gente, né, nesse brasileiro. Creio que a gente vai fazer um grande brasileiro, tá? E obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar. Trouxeram uma camisa aí, né? Fiquei sabendo aí pra gente aí da... Aí, Ramon. Rapaz, eu ia perder, ó. Toda vez. Já perdeu aí, ó. Toda vez que vem uma camisa, eu perde. Ian, você vai ficar de fora. Vou mostrar aqui, ó. Qualidade. Fera. Quem gosta é a gente, né, cara? Que vai ganhando aí, vai colocando mais... A gente vai dar uma melhorada aqui no cenário, se Deus quiser. A gente agradece demais, cara. Queria agradecer o Vitor novamente, cara. Vou lhe perturbar muito. Vou te perturbar bastante. Agradecer, né, a instituição, querendo ou não, sempre com as portas abertas. E vocês aí, nossos parceiros, que já nos seguem, curtam e compartilhem o nosso conteúdo. E você que está assistindo hoje, se você não curtiu ainda... E se você não seguiu a gente ainda, não se inscreveu no canal, vai lá que dá tempo fazer isso aí, beleza? Então, no mais é isso, agradeço demais todo mundo que está aqui com a gente. Feliz por mais um podcast alto nível, né? Concluído, umas histórias fantásticas, vai vir muitos cortes legais aí pra gente poder publicar. E a gente conta com a ajuda de vocês. Sem vocês, a gente não vai conseguir passar muito tempo produzindo conteúdo, né? O nosso produtor aqui, o Deus aqui, fica me cobrando direto. Kelvin, tem que mandar a galera se inscrever. Tem que fazer conteúdo pessoal. Tem menino chegando. Vai ser pai, já tem 2, tá chegando mais um aí. Rapaz, tá difícil, viu? Pra descobrir o sexo desse menino. Já foi umas 2 ou 3 vezes no... Tá parecendo que vai ser menino. E não descobre, não. Então, ajudem a gente, né? Compartilhem nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, manda aí no grupo da família, no grupo aí do futebol, pra galera tá curtindo, inscrevendo no nosso canal. Lembrando, né, que é uma das nossas características, a gente tá aqui pra enaltecer o futebol cearense, né? Tanto o profissional, mas também fomentar a base, que eu acredito que tem muitos profissionais capacitados e tem muita história boa pra contar. E é isso, rapaziada. Obrigadão por tudo. Tamo junto, tá no vídeo, tá legal. Até a próxima. Valeu! Valeu!